Olá, graça e paz, mais uma vez aqui para nós caminharmos mais um bocadinho na palavra do Senhor. Desejo que quando vocês estiverem ouvindo essa mensagem, sejam ricamente abençoados por Deus. Hoje nós vamos ler um texto em Gálatas, capítulo 2. Vamos ler primeiro o versículo 14 e depois o versículo 20, que nos diz assim: o 14. Quando, porém, vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, na presença de todos: Se tu, sendo judeu, vives como gentio e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como os judeus? E o versículo 20: Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho, tenho na carne. Vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou a mim. Paulo está repreendendo Pedro, porque Pedro chegou na frente e Pedro se adaptou àquilo que era melhor para ele. Porque Pedro, quando chegou ali, ele já não viveu mais a liberdade que ele tinha em Cristo, mas ele quis agradar os judeus. E os judeus ainda queriam viver a velha aliança, a antiga aliança. E Paulo chama a atenção dele: se você não consegue sustentar aquilo em que você acredita, aquilo que você vive, que, que qualidade de crente é você, né? Sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeu, por que você obriga os gentios a viverem como judeus? Por que você quer obrigar os gentios a praticarem os rituais que agora já não são mais necessários? O véu já se rasgou, Jesus já morreu. E como que você quer trazer de volta aquilo que já está morto? Então, Paulo chama assim a atenção muito forte de Pedro, porque ele quis agradar as pessoas com quem ele estava reunido. E muitas vezes, nós como cristãos, nós fazemos isso. A gente quer manter a política da boa vizinhança e a gente, assim, acha que não está negando a Cristo quando a gente está em determinado grupo. E eu não estou falando de sentar, de falar bobagem, de falar palavrão, de... Não, eu estou falando de simplesmente querer adaptar a conversa ou a convivência daquelas pessoas para não desagradar. Porém, o evangelho, ele desagrada, porque o evangelho ele confronta o pecado, ele confronta o modo de viver, ele confronta culturas demoníacas. Então ele não é para agradar, mas é para libertar. Aí no versículo 20, ele diz assim: Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé. Embora estejamos na carne ainda, mas agora o modo de viver, assim está dizendo o apóstolo Paulo, agora o modo de viver já não é mais o mesmo. Agora nós somos filhos de Deus. Então, assim, não tem sentido nenhum de nós recebermos Jesus e lermos a palavra e ainda assim a gente andar de qualquer maneira. Que nós possamos não vestir camisetas com frases bíblicas, que nós possamos não colocar no carro um adesivo com frases bíblicas, que nós possamos não viver o evangelho romântico, mas sim o evangelho que liberta. Paulo chama Pedro e fala: você não está liberto ainda, você tem essa necessidade de, quando está junto com os judeus, apoiar o modo de vida deles. Você ainda quer viver a circuncisão, você ainda quer viver as tradições, você não acredita mais nisso, mas você quer viver isso para agradar aquelas pessoas. E que a gente que a gente possa verdadeiramente sermos convertidos, né? E não querermos viver uma vida de mortos-vivos. A gente vive na carne, mas que a gente possa viver a fé em Cristo,
como filho de Deus, porque ele me amou, assim o apóstolo está dizendo, ele me amou, que me amou e assim mesmo se entregou. O Senhor Jesus nos amou a tal ponto que ele entregou-se por nós. Ele não nos amou de boca. E que nós não queramos viver esse evangelho que ama a Jesus só de boca, que ama Jesus só de folia, que ama Jesus quando for conveniente, mas que nós venhamos também nos entregarmos. Ele foi até a cruz. Ele foi até a cruz. Que a gente não fique no meio do caminho. Nós precisamos morrer com Cristo ali na cruz. Jesus, ele foi sentenciado à pena de morte por mim e por você, que você possa se lembrar disso. Lembra que todas as vezes que você toma a Santa Ceia, você está anunciando a morte de Jesus, e quando você está anunciando a morte de Jesus, você também está dizendo, eu estou morto com ele, eu quero estar com ele naquela cruz. Aquele método usado ali, irmãos, foi o dos piores. Quem era condenado à cruz eram criminosos, não era qualquer criminoso, eram criminosos bem periculosos. E mesmo assim, ele quis fazer isso por mim, por você. E por que a gente quer preservar o nosso bom nome? Jesus, ele não preservou o seu bom nome. Ele não fez questão nenhuma de ficar bonito na foto para os fariseus, para os mestres ali, para os líderes romanos. Ele não fez questão. Simplesmente, ele colocou o amor por nós na frente de tudo, na frente da sua reputação, na frente da sua vida. E ele se deixou, ele entregou a vida dele naquela cruz. Não foi só o morrer, mas o modo como ele morreu, pregado na cruz, exposto de uma maneira bastante humilhante. E depois de pregado na cruz, não teve mais volta. Se ele quisesse descer dali, ele poderia, ele é Deus. Mas ele não quis. Ele preferiu a dor, a humilhação, o desprezo, a morte. Escolha também a dor, a humilhação, o desprezo, a morte. Porque existe uma vida eterna, porque depois de ressuscitado, Jesus entrou no Santo dos Santos, o próprio sangue, o sangue do sumo sacerdote, no tabernáculo no céu. Ele entrou ali vitorioso. E você e eu vamos entrar vitoriosos se nós fizermos igual, se nós escolhermos a cruz, escolhermos sermos pregados na cruz com Jesus. A humilhação, a dor, a morte, a nossa morte, porque morremos para o mundo. Não podemos querer viver para o mundo e viver para Cristo. Nós temos que escolher. Não podemos fazer igual Pedro nessa ocasião, que queria viver para agradar os judeus e para agradar a Cristo. Você não pode ser duas pessoas. Ser uma pessoa em determinado lugar e ser uma pessoa em outro lugar. Jesus, ele era Jesus em todo o tempo. Quando ele entrou na casa de Simão, quando ele entrou na casa de Zaqueu, quando ele encontrou com a mulher adúltera, quando ele encontrou com os leprosos, quando ele andava com os discípulos, ele não perdeu o foco. Ele sempre foi o mesmo. Quem de fato aceita seguir a Cristo, passa pela cruz. E quem de fato passa pela cruz, não volta. Quem passa pela cruz, não volta. Ele vai até o fim. Se você passou pela cruz, não queira voltar. João, capítulo 12, versículo 32, diz assim, com esse versículo eu vou encerrar. 32. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Quando Jesus foi levantado ali, ele atraiu todos, o ladrão, a prostituta, o rico, o pobre. Ele atraiu todos. Naquele momento da crucificação de Jesus, se fosse nos dias de hoje, estaria em todas as redes sociais, estaria em todas as mídias, todos estariam olhando para ele, todos, uns para
amaldiçoar, e outros para entender que a morte dele é que estava traindo vida, lhe dando vida. E naquela cruz Jesus atraiu todos, ele te atraiu. Por que você perdeu essa atração por Cristo? Por que você desceu da cruz para se juntar com os romanos, com aqueles que o crucificaram? Por que você muitas vezes faz igual Pedro? Depende de onde estou. Depende de onde estou. Eu proclamo a Cristo. Eu tenho um modo diferente de proclamar Cristo. Pedro era homem, era falho, mas Jesus, ele não falhou. Então, siga o exemplo de Jesus. Com quem você estiver, onde você estiver, não desça da cruz. Continue pregado na cruz. Continue morrendo cada dia para o mundo, até que você entre no céu como Jesus entrou, como os apóstolos entraram e tantos outros que já foram antes de nós. E quando nós entrarmos, nós vamos entrar cantando o hino da vitória. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que em tudo que você colocar as tuas mãos de maneira lícita e honesta, seja abençoado por Deus. Amém.